Fala pessoal, tudo bom? Seguindo na linha aí dessas grandes construções, vamos fazer um tour aí pelas grandes obras em cada estado do Brasil. E vamos começar aí pelo Rio de Janeiro, nessa grande obra que foi o Estádio do Maracanã. Um abraço do Tartaruga. Localizado no Rio de Janeiro, o Maracanã é o principal estádio do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo. O local já recebeu 2 finais de Copa do Mundo. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história do Estádio Maracanã, um dos mais icônicos palcos do futebol mundial. Desde sua construção para a Copa do Mundo de 1950, até sua transformação em um moderno complexo esportivo, o Maracanã tem sido testemunha de momentos épicos, tanto no futebol quanto na música e cultura. Acompanhe conosco essa jornada que vai além das 4 linhas, revelando as curiosidades e as grandes reformas que moldaram o destino deste símbolo do esporte brasileiro. O Brasil é considerado o país do futebol, e não é apenas pela paixão dos brasileiros pelo esporte. Além de ser o país com mais Copas do Mundo e de ter os melhores jogadores da história, tanto no futebol masculino quanto no feminino, Pelé e Marta, o Brasil possui um dos estádios mais famosos do mundo, o Maracanã. Fundado em 1950, o Maracanã já recebeu públicos de mais de 200 mil pessoas e foi palco de grandes partidas de futebol, shows musicais e outros eventos. O estádio mais importante do futebol brasileiro carrega parte da história do Rio de Janeiro e é também um dos principais pontos turísticos da cidade. A história do Estádio Maracanã pode ser contada a partir de 1938, quando o presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Jules Rimet, visitou o Rio de Janeiro e aceitou a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo de 1950. Como sede do 4º Campeonato Mundial de Futebol, o primeiro depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil necessitava de um grande estádio. No dia 2 de agosto de 1948, houve o lançamento da pedra fundamental e o início da construção do estádio que viria a ser o maior do mundo. A obra levou quase 2 anos para ser concluída e estima-se que o seu custo foi de 250 milhões de cruzeiros. O estádio foi construído em uma região da cidade do Rio de Janeiro conhecida como Tijuca, ao lado do Rio Maracanã. Na época, ainda não existia o bairro Maracanã, que só foi criado em 1981. Antes de imaginar-se que o terreno receberia a construção de um estádio, o espaço foi sede da prática de outro tipo de esporte, o turf. O terreno foi adquirido em 1885, pelo Derby Club, para as corridas de cavalo, mas logo a modalidade perdeu forças e o terreno acabou sendo abandonado e virando depósito para carros do exército. A ideia de construir o novo estádio no terreno do antigo Derby Club veio do prefeito do Rio de Janeiro, à época, Mendes de Moraes. A escolha foi contestada pelo então vereador Carlos Lacerda, futuramente deputado federal e governador do antigo estado da Guanabara, que queria a construção em Jacarepaguá. Na época, o Jornal dos Esportes, comandado pelo jornalista Mário Filho, publicou diversos conteúdos de apoio à construção do estádio na Tijuca. O jornal também realizou uma pesquisa popular, que teve como resultado a preferência pela mesma região. As obras começaram em 1948. A arquitetura do estádio mostrava uma estrutura oval com a impressionante capacidade para receber cerca de 200 mil pessoas. O estádio tinha 32 metros de altura, e os seus eixos eram de 317 metros e 279 metros. No dia 16 de junho de 1950, o estádio foi inaugurado carregando a nomenclatura de Estádio Mendes de Moraes ou Estádio Municipal do Derby. A primeira partida ocorreu no dia seguinte entre a seleção do Rio de Janeiro e a seleção de São Paulo, sendo o primeiro gol do estádio marcado pelo meio-campista Didi, para os cariocas, mas a equipe de São Paulo virou o jogo, que terminou em 3-1 para os visitantes. O estádio foi inaugurado incompleto, com algumas partes da estrutura inacabadas. Durante as partidas da Copa do Mundo, ainda havia andaimes e pilhas de tijolos, por exemplo, que apresentavam pouca segurança e quase nada de conforto, mas isso não impediu que o evento acontecesse. O Brasil era o favorito para levantar a taça de campeão mundial de futebol. Um mês depois da inauguração do maior estádio do mundo, no dia 16 de julho, o Maracanã viveu um dos dias que não seriam mais esquecidos na sua história.
A final entre Brasil e Uruguai fez os 199.854 torcedores presentes ficarem em silêncio. O maior público do estádio até hoje calou-se ao ver o Brasil ser derrotado pelos visitantes por 2-1. O episódio ficou conhecido como Maracanazo. Em espanhol, o sufixo azo é usado para significar algo grandioso. Mesmo com a seleção brasileira amargando a derrota para o Uruguai na Copa de 1950, o tempo passou, jogos importantes foram sendo realizados no Maracanã e grandes nomes do futebol nacional brilharam nos gramados do estádio, como Garrincha, Pelé, Zico e Romário, mas um nome importante para a história do estádio nunca deixou de ser lembrado, o de Mário Filho. O jornalista esportivo era considerado um dos mais influentes do país e lutou muito para apoiar a ideia da construção do Maracanã no local onde era o antigo derby. Ele amava o estádio por reunir todas as classes sociais para a apreciação do futebol. Por isso, depois de sua morte e em sua homenagem, o Maracanã recebeu o nome oficial de Estádio Jornalista Mário Filho. Mário faleceu em 1966, aos 58 anos, vítima de um ataque cardíaco. Seu irmão, o conhecido cronista Nelson Rodrigues, homenageou-o com o epíteto "o criador de multidões", pela influência que ele teve na popularização do futebol no país. O estádio é chamado popularmente de Maracanã por ter sido construído ao lado do rio homônimo. Em 1981, o rio Maracanã também deu nome ao bairro onde está o estádio. No Brasil, é comum entre torcedores batizar um estádio com o mesmo nome do bairro ou região em que ele se encontra. Por exemplo, Morumbi e Pacaembu também não são os nomes oficiais dos estádios de São Paulo. A palavra Maracanã vem do tupi Maracanã e significa semelhante a um chocalho. A região do rio Maracanã era habitada por várias espécies de aves, como o papagaio maracanã-guaçu, que faziam barulho parecido com o de um chocalho. Atualmente, o rio está poluído e os papagaios não são mais vistos na região. Com o passar das décadas, o Maracanã sofreu com o desgaste do tempo, falta de manutenção e até mesmo vandalismo. Na década de 1980, o estádio começou a apresentar rachaduras nas colunas, infiltrações, gramado com problemas de drenagem e outros diversos sinais que o deixavam com aspecto de abandono. Pequenas obras de manutenção foram realizadas, mas não foram o suficiente para evitar a maior tragédia do Maracanã. No dia 19 de julho de 1992, na final do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Botafogo, uma parte da grade de proteção da arquibancada cedeu, deixando 3 mortos e 82 feridos. Cerca de 150 mil pessoas estavam presentes no estádio, e 13 metros da grade foram rompidos. Os torcedores da arquibancada caíram, de uma altura aproximada de 8 metros, em cima das cadeiras, que também estavam lotadas. Após o desastre, o Maracanã ficou fechado por 7 meses. O estádio reabriu com novos assentos e alguns refletores para a realização de testes, mas nada que resolvesse os problemas de forma definitiva. Por isso, nos anos seguintes, várias reformas aconteceram nele. Para que tivesse capacidade de sediar o jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, a FIFA exigiu que o estádio passasse por mais uma reforma estrutural. Para atender às exigências, a administração do estádio tomou soluções rápidas a fim de tentar deixá-lo mais seguro para os torcedores. Longe dos níveis aceitáveis de conservação, o Maracanã precisava passar por uma boa reforma para receber o Campeonato Mundial de Clubes no ano de 2000. Por motivos de segurança e conforto, as obras reduziram a capacidade do estádio, o que o fez não ser mais o maior do mundo. O estádio ganhou um Hall da Fama, com marcas registradas dos grandes craques que passaram por seus gramados, novas cabines foram instaladas para a imprensa, as estruturas das rampas e a marquise do estádio foram recuperadas, e houve a criação de camarotes e ampliação do setor das cadeiras, o que diminuiu a capacidade de público do estádio. A reforma deixou-o mais confortável e teve um custo aproximado de R$ 106 milhões. No ano de 2007, ocorreu a segunda grande reforma pela qual o Maracanã passou, e que deixou marcas históricas. Em 2005, as gerais foram demolidas e o estádio recebeu cadeiras numeradas, tornando-se um único setor, com 45 mil assentos. O gramado também foi rebaixado para que desse mais amplitude à visão dos torcedores. Novas rampas de acesso foram criadas, além de mais vagas no estacionamento.
O placar eletrônico com animações também foi retirado. Ele havia sido instalado em 1979 e foi o terceiro do Maracanã. O primeiro, de 1950, era manual, e o segundo, de 1960, era digital. Para o Pan-Americano, foram instalados 2 telões. Além disso, teve a reforma do ginásio do Maracanãzinho, que faz parte do complexo do estádio e recebeu novo piso, vestiários e banheiros. Estima-se que o custo dessa reforma foi de 304 milhões de reais. O Brasil foi oficializado pela FIFA como sede da Copa do Mundo de 2014, no dia 30 de outubro de 2007. Com isso, o principal estádio do país teria que passar por mais uma reforma. Entre as opções, foi cogitado até mesmo a implosão do estádio para a construção de uma nova estrutura, porém decidiu-se pela preservação do patrimônio histórico e por uma grande reforma. A primeira fase da grande reforma começou em 2009, apenas para avaliar a estrutura e a capacidade de colocar uma cobertura no estádio. Após a FIFA criticar a demora para início das obras, o trabalho começou em março de 2010. Mesmo com as obras, o Maracanã só foi fechado em setembro. Com as obras sendo realizadas, o estádio foi praticamente desmontado. As cadeiras azuis e os assentos foram retirados, e parte do espaço, assim como das arquibancadas superiores, foi quebrada. O gramado também foi retirado, e as marquises, colunas e rampas já existentes começaram a ser restauradas. Já com as obras avançadas, em maio de 2011, foi detectado que a marquise estava deteriorada e sua restauração agregaria um custo ainda maior à reforma. Consequentemente, isso atrasaria o tempo de entrega, que estava programado para dezembro de 2012. Durante o período de obras, outros problemas apareceram. Houve greve dos funcionários para o reajuste salarial e, no início de março de 2013, o Rio de Janeiro enfrentou uma forte chuva que causou alagamento do campo e da cobertura, atrasando ainda mais a entrega do estádio. Aos poucos o Maracanã construiu uma nova imagem. O estádio ganhou mais 4 novas rampas de acesso e a esperada cobertura, com capacidade de proteger todo o espaço da torcida do sol e da chuva. Os assentos também ficaram mais próximos à lateral do gramado e todos os lugares têm 100% de visibilidade do campo. As cadeiras são retráteis e divididas por cores. Camarotes luxuosos também foram instalados. Com isso, o velho Maracanã ganhou formato de arena, foi dividido em 5 níveis e nos setores norte, sul, leste e oeste, para facilitar a localização do torcedor. Também foram reservadas áreas para pessoas portadoras de necessidades especiais e foi instalado um piso tátil para deficientes visuais. O estádio ficou mais moderno, mais confortável e, finalmente, mais seguro para o torcedor. O novo Maracanã foi reinaugurado, no dia 27 de abril de 2013, com a capacidade para cerca de 78 mil torcedores e um custo de reforma, aproximadamente, R$ 1,50 bilhão. Reformulado para recepcionar a Copa do Mundo de 2014, o Maracanã recebeu 7 jogos do Mundial e tornou-se o segundo estádio do mundo a realizar 2 finais de Copa, 1950 e 2014. O primeiro foi o Estádio Azteca, no México. A final de 2014 foi realizada entre as seleções da Alemanha e da Argentina, e os alemães venceram por 1-0. Para os brasileiros, a Copa de 2014 ficou marcada pela derrota, por 7-1, para a Alemanha nas semifinais, em jogo disputado em outro tradicional estádio brasileiro, o Mineirão, em Belo Horizonte. O vexame de 2014 é comparado ao Maracanazo. O complexo do Maracanã é formado, além do estádio, pelo ginásio do Maracanãzinho, que recebe campeonatos de basquete, vôlei etc., pelo Parque Aquático Júlio Delamare e pelo Estádio de Atletismo Célio de Barros. Além das expressivas partidas de futebol que o Maracanã recebeu durante toda a sua história, o estádio também se tornou palco para shows de artistas reconhecidos mundialmente e até mesmo para cerimônias religiosas. Tina Turner, Frank Sinatra, Madonna, Backstreet Boys, The Police, Rolling Stones, Kiss, entre outros artistas, fizeram história no Maracanã com públicos de mais de 100 mil pessoas. Entre as grandes apresentações internacionais, em 1990, Paul McCartney entrou para o Guinness Book, Livro dos Recordes, pela maior plateia em apresentação solo, reunindo mais de 180 mil pessoas no estádio.
Um dos maiores festivais de música do mundo também fez história no Maracanã. O Rock in Rio, em sua segunda edição, no ano de 1991, levou cerca de 700 mil pessoas ao estádio para curtir os 9 dias de festival. O Papa João Paulo II também chegou a reunir mais de 100 mil pessoas no Maracanã, em suas passagens pelo Brasil em 1980 e 1997, para a realização de missas campais. Muitos jogos marcantes para o futebol brasileiro foram realizados no Maracanã. Além das Copas de 1950 e 2014, o estádio mais famoso do Brasil sediou a final do futebol nos Jogos Olímpicos de 2016, em que a seleção brasileira foi campeã vencendo a Alemanha nos pênaltis. Em 2019, o Brasil também garantiu o título da Copa América vencendo o Peru, por 3-1, no mesmo local. Em 1971, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo, por 1-0, no Campeonato Brasileiro, e levou o título da primeira edição do principal torneio nacional jogando no Maracanã. O primeiro título de um carioca no Campeonato Brasileiro também veio no mesmo estádio, em 1974, com vitória do Vasco em cima do Cruzeiro, por 2-1. Em 1976, a torcida do Corinthians compareceu em peso ao jogo contra o Fluminense que valia a vaga na final do Campeonato Brasileiro. O episódio ficou conhecido como a Invasão Corintiana. O jogo terminou em 1-1, e o Corinthians venceu nos pênaltis. Uma das finais mais inusitadas do Campeonato Brasileiro também foi realizada no Maracanã, em 1985. A equipe do Bangu decidiu o torneio com o Coritiba nesse estádio. Os paranaenses venceram nos pênaltis. Em 2009, 4 equipes tinham a chance de levar o título do Brasileirão no torneio de pontos corridos. Em partida emocionante, o Flamengo, de virada, venceu o Grêmio, por 2-1, no Maracanã lotado e foi campeão. O Rio de Janeiro é a principal cidade turística do Brasil, e o estádio Maracanã está entre as suas atrações mais visitadas. Quem deseja conhecer de pertinho o principal estádio do país pode fazer um tour, conhecer o gramado, os vestiários, a sala de imprensa, o banco de reservas, e conferir objetos marcantes da história do local que ficam em exposição. O primeiro gol foi marcado por Didi, no dia 17 de junho de 1950, em uma partida entre as seleções de São Paulo e Rio de Janeiro. O maior artilheiro, Zico, ídolo do Flamengo, marcou 333 gols, em 435 jogos, no Maracanã e é o maior artilheiro do estádio. O gol 1000, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol, em uma partida contra o Vasco, por uma cobrança de pênalti. O maior público em jogo, 199.854 torcedores assistiram à final da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai. As duas finais de Copa, em 1950 e 2014. O Maracanã foi o segundo estádio do mundo a sediar duas finais de Copa do Mundo. E assim, fizemos uma viagem fascinante pela história do Estádio Maracanã, desde sua grandiosa construção até suas reformas e eventos marcantes. O Maracanã não é apenas um estádio, é um verdadeiro ícone da paixão pelo futebol no Brasil. Se você gostou de explorar a história do Maracanã conosco, não se esqueça de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis como este. Adoramos saber o que você pensa, então deixe um comentário compartilhando suas memórias ou expectativas sobre o Maracanã. Sua participação faz toda a diferença. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!